Bom, gente, a gente está falando sobre destinos, né? E hoje, na terceira mensagem, a gente quer falar uma coisa para você nesse subtítulo aí, ó. Não se apoie. E o texto está em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo até o versículo 5. Salomão celebrou uma aliança com o faraó, rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia sido edificado um templo para o Senhor, o nome do Eterno. E por esse motivo, o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Curve a sua cabeça, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Esse texto, Senhor, é um texto histórico, e ele conta, Senhor, a história do terceiro rei de Israel, filho de Davi. Salomão foi aquele que o Senhor escolheu para construir o templo na antiga aliança. Um templo que Davi providenciou tudo para ti, providenciou todo o projeto, porque tu destes a Davi. E Salomão, Senhor, por ser uma pessoa que não tinha suas mãos envolvidas em guerras, em sangue do inimigo, o Senhor o escolheu para criar aquele lugar aonde o Senhor estaria presente, uma casa para adoração ao teu nome. E tu perguntastes a ele o que ele queria, e esse homem, Senhor, depois dessa sua pergunta, ele pediu ao Senhor que o Senhor desse a ele condições para ser um bom rei, um homem que pudesse cuidar da nação, que era uma nação escolhida por ti, e é ainda uma nação escolhida por ti, e todos os planos que tu tens com essa nação ainda no futuro estão escritos por ti e se concretizarão, porque é uma nação que o Senhor colocou ali a sua bênção. E nós queremos, ó Pai, hoje refletir sobre a história, sobre algumas coisas que aconteceram na vida desse rei. Não queremos, Senhor, seguir o mesmo caminho, e vamos entender porque eu estou dizendo esta frase. Mesmo o Senhor tendo um encontro tão íntimo, tão forte com esse homem, que nós não percamos, Senhor, o olhar do Senhor, o destino que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para nós, que nós possamos entender que o Senhor é um Deus completo, é um Deus que nos surpreende, que nos acolhe, que nos supre, que está presente em todos os momentos da nossa vida. Que essa palavra possa abençoar o meu irmão e a minha irmã, que ele possa, Senhor, ser tocado por ti, e essa palavra possa, Senhor, fazer algo que eu não posso fazer, que o teu Espírito possa trazer todas as mentes cativas a ti, para que através da tua palavra
Haja, Senhor, milagres e transformações no nome de Jesus. Amém. Eu tenho sempre, em alguns momentos aqui nas nossas reflexões, dito para você que Deus tem uma história excepcional com você. E essa história tem um início, um meio e um fim. E hoje está se falando muito de propósitos, de destino, de projetos. E a gente vê que Deus, desde o seu nascimento, antes ainda de você ser informe, a Bíblia diz que Deus já sonhava com você. Você e eu já estávamos escritos na eternidade por Deus. Você não é um acaso. Você é alguém que Deus sonhou. E sonhou para que você e eu tenhamos uma vida plena e abundante. Uma vida maravilhosa. Para isso, na nova aliança Ele enviou o melhor, o seu próprio Filho. Aonde o seu Filho trouxe a salvação para todos nós. Nós começamos a caminhada, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Entregamos a Ele a nossa vida, nossos sonhos, nosso projeto, todo o nosso ser. E a caminhada começa como uma caminhada da nossa infância, da nossa juventude, da nossa experiência já amadurecidos. E o grande problema na caminhada é que a gente não sabe qual é o nosso final. Deus sabe. Você pode dizer isso comigo? O meu Deus sabe tudo. E Ele sabe do meu final. Mas nós temos um problema. Porque com a queda, nós ganhamos algo chamado livre-arbítrio. A gente pensa, a gente raciocina, a gente tem hoje direitos de escolhas. E aí às vezes a gente chega aqui no meio e olha para trás e fala assim: poxa vida, mas Deus me prometeu uma vida sensacional. Claro que teria cruz, claro que teria algumas situações, mas, poxa, minha vida não está igual à vida do André. Começa o problema. Deus nos ensina a olhar para onde? Deus nos ensina a olhar para o alto. Mas aí nós, como seres humanos, a gente vai fazer e vai olhar para quem? Para o Rubem, para o Renan, para o André. E aí a gente começa a fazer comparações. Chegamos no meio, aí eu, de vez de olhar para Deus e falar: Deus, estou contigo, não importa o que está acontecendo, eu sei que os teus planos jamais serão frustrados. Eu sei que tu tens planos para mim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana pensou, nem idealizou. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Você pode estar vivendo na sua mente humana algo que você não gostaria de estar vivendo. E aí às vezes a gente quer fazer a comparação com o outro. E aí chega no meio, a gente começa a se achar muito parecido com Deus, a se achar muito sábio, sabe, a ser questionador, a ser fazer comentários que não edificam nem a Deus, nem a comunidade. E Deus fica olhando e falando assim: filho, continua, olha para frente, esquecendo das coisas que para trás fica, prossiga, viva o dia de hoje, crendo que o dia de amanhã vai ser melhor. Se a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, então quer dizer que ontem eu poderia estar chorando, hoje eu tenho certeza que eu vou estar sorrindo. Porque quem disse? Deus. E Ele declara na sua palavra: eu não sou o homem para mentir. Você e eu podemos falar abobrinha, Ele não. Ele é Deus, Ele é o Pai. E aí Ele fica olhando o seu e o meu futuro. Maravilhoso, pleno, abundante. Mas às vezes a gente quer se precipitar.
e tomar decisões que a gente não pergunta a Ele. A gente pergunta ao homem, ao nosso terapeuta, mas a gente não pergunta a Ele. E todas as vezes que a gente vê isso na Bíblia, a gente vê na história do passado e no nosso presente, as pessoas tomando decisões e fazendo coisas que se machucam, se ferem. Não se apoie nisso. Lembre-se, a missão da igreja é sempre falar com você isso, motivar você, que você é uma pessoa amada por Deus. A Nova Vida hoje ela tem uma missão que é levar pessoas, é ajudar pessoas a crescerem no relacionamento mais forte com Deus. E relacionamento é intimidade. Eu só vou conhecer o André se eu andar com o André. Eu só vou conhecer o 66 se eu andar com o 66 Alex. E Deus quer isso da gente. A gente começou na primeira mensagem, não sei se você estava aqui, se você não estava, você pode buscar essa mensagem lá nas nossas redes sociais. A gente começou falando do caminho. E o caminho determinará sempre o seu destino. Não adianta você ter sonhos, não adianta você ter boa vontade, não adianta você orar, não adianta você jejuar, se você não tomar decisões pautadas pelo Pai. Eu disse em uma das nossas reflexões que o lugar que tem mais sonhos é o cemitério. E sonhos que não foram realizados, está lá, enterrados. A gente falou também em um dos provérbios, dizendo que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, que a gente chamou ele de nécio, segue adiante e sofre consequências. E isso é um fato, na vida do cristão, na vida das pessoas, na vida de todos aqueles que estão vivos e respirando. E a gente falou que é importante você tomar atitudes. Em um dos nossos sermões anteriormente a gente falou que é necessário você abrir mão de muitas coisas e entender que Deus tem alívio para a sua vida. Semana passada a gente fez uma oração para que Deus nos desse a direção, nos orientasse, e a gente estaria submisso à voz e à direção dEle. E hoje a gente vai falar um pouquinho do destino do homem mais sábio. Não existirá mais sábio do que ele no mundo. No versículo 12 do mesmo capítulo que a gente leu, ele diz assim, olha: farei o que você pediu. Isso Deus dizendo para Salomão: e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. O homem mais sábio que existe hoje no século 21 não chega à sabedoria que estava sobre Salomão. No versículo 14, olha um outro conselho que Deus dá a Salomão. E se você percebeu uma coisa que é muito importante nesse texto? E se você, o que é importante aqui nesse texto que eu comecei a ler? Qual foi a expressão que te chama a atenção? Se, fala comigo, se. Essa palavrinha pequenininha, mas faz algo diferente na sua e na minha vida. E Deus continua dizendo: e se você, Salomão, andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida, o seu reino, não vai faltar rei sobre Israel da descendência e da linhagem de Davi. Se existe alguém em toda a história que poderia tomar decisões por conta própria, por causa de toda a sabedoria, de todo o entendimento que recebeu de Deus e inteligência, esse alguém era Salomão, gente. O cara tinha tudo.
pensamento assertivo. Mas veja como ele trata essa questão. Quando se trata de escolher corretamente o que fazer, a Bíblia, no capítulo 3, no versículo 5 de Provérbios, e eu já indiquei a você ler pelo menos um provérbio por dia, são 31 provérbios, e em cada provérbio você vai receber um conselho de Deus. E no Provérbios capítulo 3, no versículo 5, olha o que Deus diz para você e para mim. Essa palavra é contemporânea. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Você pode repetir isso comigo? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Eu já disse para você que esse coração aí não é o que está batendo aí no seu peito, ok? Esse coração é o teu espírito, é o verdadeiro ser que é você. Você é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Você é trino. E a palavra de Deus fala para você analisar tudo no espírito. Porque o seu espírito e o meu espírito foram recriados instantaneamente quando você e eu nascemos de novo. Recebemos Jesus. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está morando dentro de nós. E a partir desse momento, 2 Coríntios 5,17 diz que você é a nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Você agora é o projeto original de Gênesis capítulo 1. É aquele Adão, é aquela Eva, recriado por Deus. E aí Deus fala no seu espírito, e no seu espírito você precisa entender que você não pode usar a sua mente como processo definitivo das suas decisões, porque a sua e a minha mente, ela é falha. Ela precisa ser transformada pela renovação da palavra. Mas a gente faz o quê? A gente ouve o espírito, a gente ouve a mente. Até os crentes continuam ouvindo a mente. E aí, o que acontece? Depressão, angústia, problema, conflito no casamento, escolhas erradas. Por quê? Porque você, com o livre-arbítrio, você toma as suas decisões. E Deus faz o quê? Decidiu, Pedrão? Vai contigo, mano. Mete gol. Deus não vai meter uma sola no seu pé. Ele vai permitir que você tome as suas decisões. E foi o que aconteceu com Salomão. Esse cara, com toda a sabedoria, ele tinha um problema. Como todos nós temos um calcanhar de Aquiles lá, um calinho que está sempre apertando o nosso calcanhar. Qual era o problema de Salomão? Falou aqui, fala mais alto. O cara gostava de mulher. Muito, né? O cara tinha mais de 1000 mulheres. E não se atreva a fazer um negócio desse hoje, tá? Ele era rei, era permitido. Hoje você é marido de uma só mulher, e os homens digam amém. Isso aí, é só sua. Cuide bem dela, trate igual uma rainha. Ok, gente? Mas aquela época era permitido ao rei esse direito. E ele começou a ficar encantado, porque o homem é bobo, né? A gente sabe que a gente é bobo. Amém, vamos dizer amém? Amém. A gente é bobo, a gente é preso pelos olhos, né? Salomão via lá, que nem o caso ali que a gente acabou de ler, viu a filha do rei do Egito, falou, rapaz. Aí lembrou que o Egito tinha bens, patrimônio, isso. A mulher não tinha o valor que tem hoje. Quem trouxe a valorização para a mulher não foi o feminismo, foi Jesus. Você pode dizer amém, mulher? Foi Jesus. Jesus sempre investiu na vida das mulheres. O maior exército que acompanhava Jesus era de mulheres. Foi elas que estavam lá no momento da ressurreição. E Jesus sempre valorizou a presença da mulher.
o valor da mulher. Mas naquela época o valor da mulher era valor de troca, de transações. E aí Salomão queria sempre fazer negócios. Só que no pacote vinha muita coisa que ele negociava. Mulher esperta, sim ou não? A mulher tem um homem na palma da mão, né? Você sabe disso, mulher? Hã? O problema é que às vezes você não sabe como usar, né? Esse poder que você tem, né? E não é com força, né? É com a sabedoria do Espírito Santo de Provérbios 31. E as mulheres digam amém. Se você não sabe, vai lá ler Provérbios 31, vai dizer a dica de como você vai ser uma mulher abençoada por Deus e vai ter a sua família no centro, na vontade de Deus. E Salomão começou, uma aqui, outra ali, e só, né, escolhas que para ele assim eram assertivas. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante nesse texto. Você observou aqui? O que Deus chama a atenção para a gente? Volta aquele texto, por favor, de Provérbios 3:5, não foi isso? 3:5, isso. O que te chama a atenção aqui? O que me chama a atenção? Essa segunda parte do versículo. Não te apoies no teu próprio entendimento. Você pode repetir isso comigo? Vamos botar na primeira pessoa do singular para ficar melhor? Eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento. Ah, Marcos, mas eu tenho graduação, eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Eu não estou falando de conhecimento técnico, profissional. Eu estou falando de uma abrangência muito maior. E aqui Deus está falando do seu entendimento no sentido amplo, macro, para você não tomar decisões até, se você entrega o teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo, confia nele, o mais ele fará, até a sua vida profissional você deve entregar nas mãos do Senhor e vai ser um sucesso. Amém? Isso aí, vai ser um sucesso. Não vai faltar o pão de cada dia na sua mesa, porque Deus está regendo até a área mais sensível no homem, que é o dinheiro. Bispo Roberto dizia que a última coisa que se converte no coração do homem é o bolso, e é um fato, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande com Mamon, é um Deus. Por isso que é tão difícil você vencer essa tentação, porque um Deus chamado Mamon, o Deus da riqueza, ele corrói e seduz o pensamento humano. Mas o texto aqui manda a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. Marcos, mas eu fiz pós-docto, agora já tem pós-docto. Conhecimento é o que não falta para mim. Legal, Deus está falando para você pegar tudo isso, colocar no teu saco e falar assim: Deus, está tudo aqui, ó. Mas o que o Senhor acha disso aqui? O que o Senhor acha que Freud disse? O que o Senhor acha que Sócrates disse? O que o Senhor acha que, né, sei lá, tantos filósofos, né, disse? E Deus vai dizer para você qual é o verdadeiro segredo do sucesso. Salomão esqueceu. Todo dia você e eu somos tentados a confiar no nosso próprio entendimento. Todo dia. Esse mundo, a tecnologia, os programas que a gente assiste, as formas que são minuciosamente tratadas em cada detalhe de um streaming, de um filme, de uma série que você está vendo. E a pessoa mais inteligente de todos os tempos não teve essa percepção. Se você quiser tomar as melhores decisões,
e traçar seu rumo no caminho certo, se você quiser saber o que fazer, saiba que direção não começa com você buscando direção. Direção começa com você se submetendo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segredo: submissão a Deus no seu casamento, no seu lazer, no seu namoro, na sua moralidade, na sua educação, na sua profissão. A Bíblia diz: reconheça o Senhor, não apenas no seu caminho de domingo quando você vem a essa casa, não apenas na sua religiosidade, não apenas nos caminhos que você seleciona, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos. E todos diga comigo, todos é todos. Marcos, alimentação? Sim. Saída para lazer com minha família? Sim. Trabalho? Sim. Filme? Sim. Novela? Sim. Streaming? Sim. Tudo é tudo. A gente precisa colocar sobre a lente de Deus tudo que está relacionado à nossa vida. Em todas as estradas e avenidas da sua vida, coloque Deus. Em todas as escolhas e decisões da tua vida, seja ela excepcional, grande demais ou pequena demais, coloque Deus. Isso quer dizer que quando nós colocamos Deus, a gente aprende a viver sendo dirigidos e guiados por Deus. Parece tão simples, Marcos, mas eu sei, e você sabe também que não é. Porque toda hora a gente quer dar um jeitinho e quer mudar o nosso destino que Deus colocou para a gente. Eu vou usar aqui um testemunho que o Luiz deu aqui agora. Eu vou usar o meu testemunho, acho que fica melhor, né? Quando a gente entende algo que a gente pede a Deus, por exemplo, eu já contei aqui a você que eu pedi a Deus um milagre, que eu estava para pegar as chaves do meu apartamento, faltava 60 e poucos mil reais naquela época, há 6 anos atrás, eu não tinha mais esse dinheiro. E eu falei para Deus: Deus, o que eu faço? No meu entendimento, eu entrei em desespero. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que eu já tinha investido, ao chegar agora no momento final, eu não tinha o dinheiro para quitar o financiamento, eu precisava de um agente financeiro. A solução, o desespero bateu no meu coração, porque eu não tinha os 65 mil. E aí, sabe o que a mente falou? Você vai perder. Porque toda a entrega de um contrato sublocado, você perde quase que 50% do que você investiu. Eu falei: meu Deus, além de pagar, ainda vou perder e não vou conseguir, meu pai. E aí você sabe, né? Quando você está num turbilhão de problemas, o que o diabo faz? Parece que você escuta a vozinha do capeta, né? E ele falando, né? É o cronque bom e o cronque ruim, né? Quem é pai aqui viu esse filme, né? Esse filme não, esse desenho com os neném, né? Com os filhos. Nem sei se ainda tem mais, né? Era o diabinho bom, o diabinho ruim. Não existe nem diabinho ruim, né? Ruim existe. Peguei você ficou quieto, viu? Diabinho ruim existe, diabinho bom aqui não existe, né? Mas tinha lá um bom e o ruim. E aí o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa se acalmar. Jesus, em todo conflito, o que Jesus fazia? Final do dia, você lembra? Discípulos, ficam aí. Eu vou falar com o Pai. Lembra disso? Em todos os momentos, até antes da crucificação. Qual era a vontade de Jesus? Ir para a cruz?
Não, ele estava no nosso corpo. Ele sabia o que ele ia passar. Mas aí ele vai e fala para os discípulos: vão agora orar comigo? Tem 3 anos, vocês já estão entendendo a dinâmica. Fiquem aqui, orem aqui, mas eu vou lá falar com o Pai. E aí ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Isso é um segredo tão simples que Jesus deixou para a gente. E aí o que Jesus fazia? Em momentos de ápice, de luta, de tanta coisa na sua vida, na nossa caminhada não deve ser diferente. Ele falava com o Pai e o Pai dizia para ele o quê? O caminho, o destino. E Jesus fazia aquilo que o Pai o direcionava. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Jesus errou alguma vez? Não. Jesus nunca errou. Marcos, ele era Deus, Deus encarnado. Ele tinha o seu intelecto como eu tenho. Ele tinha as suas decisões e podia tomar. Tanto é que quando ele começou o seu ministério, o diabo chegou para ele e falou: vou mudar esse projeto. Se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras, faça isso. E aí Jesus o refutou com a palavra. Esse é um grande problema da gente como crente. Isso quer dizer que você aprende a viver com um toque de Deus em cada área da sua vida, em cada caminho. Marcos, é fácil? Não. Eu estou aprendendo, gente. Porque como você, eu também tenho as minhas demandas. Mas uma coisa eu posso te dizer: quando a gente aprende, a gente abrevia o processo, o tempo. Eu lembro que eu tenho um caderno de oração que agora eu não boto mais nada nele, porque no início eu escrevia um pedido, e o pedido às vezes ficava assim: meu Deus. Minha consagração pastoral, eu aceitei Jesus com 20 e poucos anos, 21 para 22. Logo saí e falei: Senhor, vou para o seminário, vou me formar lá. Encontrei a minha abençoada esposa lá. Falei: e agora melhorou ainda, casado, tudo de bom, pronto. E aí, o que aconteceu? Deus falou assim: senta e espera. Fala para o teu irmão aí: senta e espera. Eu dizia que eu estava pronto, Deus estava dizendo que eu precisava aprender. Mas se eu tivesse na sintonia dele, ele poderia ter abreviado o processo? Sim, mas eu não estava, gente. Vou falar dos meus defeitos. Eu era crítico, eu era linguarudo, eu falava mal do meu pastor. Marcos, você fazia isso? Sim, fazia. No início da minha caminhada cristã eu não dava o dízimo. Aí você fala assim: fez teologia e estava assim, com o coração assim, carnal. A Bíblia diz em Coríntios, que a gente não pode ser natural nem carnal. A gente precisa ser espiritual. E no espiritual você abrevia o processo. Então o que Deus quer que você e eu sejamos? Espiritual. Mas nessa caminhada a gente ainda convive com essas coisas na nossa vida. E aí a gente começa a escolher, a fazer do nosso jeito. Conclusão: processo abreviado. Não, abreviado? Não. Processo retardado. Não é que Deus é mau, gente. Deus não é mau. Deus é bom. Você pode dizer isso comigo? Deus é bom. Mas Ele sabe que se Ele te der, Ele não vai te dar uma bênção, Ele vai te dar um problema. E Ele fala assim: filho, eu tenho o melhor para você, mas agora ainda não pode. Você não está apto para receber. Marcos, você acredita que Deus faz isso? Faz. Sabe por que Ele faz isso?
Que Ele te ama, que Ele não quer que você quebre a cara. Aí a gente, às vezes, nessa hora, o que a gente faz? Magoou, Deus, magoou. Tchau, você é um desigrejado. Está assim hoje de desigrejado, né? Você crente em casa, tem até o cartão agora do crente em casa. Misericórdia, coisa do inferno, né? E um crente que criou um bagulho desse, né? Crente em casa, crente desigrejado. Onde a igreja é desigrejada? Mas um infeliz desse aí criou esse nome, influenciado pelo capeta. Não pode ter sido por outra pessoa, né? Foi pelo cramulhão. E aí o bobão carnal, ouve essa abobrinha e aí dá tchau para o processo de Jesus. Ou às vezes fica, tempão na igreja, né? E não anda. Tá igual aquele soldado, né? Que tem lá uma marcha lá que eles não andam. Marcando o passo. Obrigado aí, um militar que falou para mim, marcando o passo. Deus não quer que você marque passo, Deus quer que você avance. Ide, avance, progrida, cresça. Essas são as palavras de Deus. Agora, para que isso aconteça, você e eu precisamos reconhecer Deus em tudo: relacionamento, finança, família, casamento, dinheiro. Gente, a primeira vez que eu dei o dízimo, tu não tem noção. Gabriela passou mal, não sei quem passou mal, carro quebrou. Eu falei, Jesus! É o capeta, ele sabia que eu gastava o dinheiro com isso. O que eu fiz? Não, vou dar o dízimo. Marco, tu é maluco? Não, não sou não. Eu ganhava bem pra caramba, não via meu dinheiro. Alguma coisa tem que estar. É o gafanhoto migrador, cortador, devorador, gente. Está lá na Bíblia. Está lá na velha aliança. Tá, meu irmão. Está lá escrito lá. Existe um gafanhoto migrador, cortador e devorador no teu salário, se você não é fiel a Deus. E não é só fidelidade financeira não, é fidelidade em todos os aspectos da vida. Posso tirar um amém seu? Oh, glória a Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Pode botar o versículo 6 aí, por favor, do mesmo Provérbios 3? Acho que é isso. Vê se não é isso. Você pode repetir isso comigo? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos parafrasear isso aqui na nossa linguagem do século 21. Reconheça Ele em toda a tua vida e Ele vai acertar tudo que diz respeito a você. É isso aí. Agora, para que isso aconteça, o que você e eu precisamos estar? Andando com Jesus e deixando Ele governar toda a nossa vida. E aí Ele vai endireitar, Ele vai abrir caminho, Ele vai criar caminho onde não existe, Ele vai saber e te dar estratégia, Ele vai te dar visão, direção, orientação em toda a sua vida. E por que Deus vai fazer isso, Marcos? Simples, gente. Deus te ama. Você pode colocar a mão no seu coração e declarar isso para você mesmo ouvir? Deus me ama. Pois é, Ele te ama. E por Ele te amar, desde o dia que Ele fez com que a sua mãe e o seu pai tivesse lá uma relação de amor e concebesse em você, Ele planejou toda a sua existência. Você tem noção disso? Tudo, o meu futuro já está planejado. É só eu descansar e me entregar na mão do Senhor.
você se entregar na mão do Senhor. Ah, Marcos, isso é complicado. Não é não, gente. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos entregar a chave, que é o controle, e declarar em fé para o Senhor: eu me submeto a Ti. Eu vou seguir os Teus passos. Eu vou obedecer a Sua direção. Eu vou seguir tudo que o Senhor está me ensinando. Não seja sábio aos seus próprios olhos, diz o Senhor, mas tema Ele e evitará o mal. Quando você faz isso, você está evitando o mal que o inferno quer para a sua vida. Porque se a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o inferno só quer ver você como? Para baixo. Eu para baixo. A Bíblia diz mais uma coisa para a gente: não seja sábio ao teu próprio olho. Não faça nada sem consultar o Senhor. Você conhece a história de Salomão? Quantos aqui conhecem a história de Salomão? Pois é, muita gente não pôde levantar a mão. Vou abreviar a história, que é grande, em uma só. A Bíblia diz que essas 1000 mulheres, Salomão não teve um poder de influência de levar essas mulheres a um relacionamento com Deus. Eu disse para você no início que a mulher tem, com toda a sabedoria, um jeitinho enigmático de ter o homem aonde? Na palma da sua mão. E sabe o que todas essas mulheres pediram a Salomão? Algo que Deus abomina: um poste ídolo. Todas elas ao redor do palácio tinham postes ídolos das suas culturas que elas trouxeram quando casaram com Salomão. E a Bíblia diz que no final da sua vida, Salomão ficou entregue a toda a sedução das suas esposas. E diz que ele se perdeu e foi com elas para os postes ídolos. Aí você pode perguntar: mas como um negócio desse, Marcos? Pois é, o problema não é o início. No início ele falou como? Senhor, eu sou novo, eu sou jovem, não sei como governar, você pode me ajudar? Senhor, legal, estou aí contigo, vou. E aí no meio ele, Deus está me abençoando, Israel está se tornou a maior potência do mundo, glória a Deus. Aí ele agora descansou. Fala para você: eu não posso descansar. Soldado na guerra não descansa, gente. Davi, quando descansou, foi para a laje e viu Dalila tomando banho. Salomão, quando descansou, começou a olhar e falar: estou com tudo na mão, ninguém mais eu tenho para vencer, o que eu posso ter? Prazer e alegria, vou meter o pé na jaca. E aí a diversão do Salomão se tornou a carne. Mas a Bíblia diz que você e eu precisamos colocar a carne aonde? Em submissão ao Espírito. Andai em Espírito e jamais satisfareis, está lá no livro de Gálatas, as concupiscências da carne. Bate aqui nela aqui e fala aqui: tu está viva. Pode dizer mais alto: tu está viva. E você sabe disso. Ela está viva. E a gente precisa fazer o que com ela? Submeter. Resistir, porque a vontade da carne não é a vontade de Deus. Os prazeres da carne não são os prazeres de Deus.
Mas a Bíblia diz para você e para mim: mortificai a sua carne, para que você agora ande em espírito. E andando em espírito, Gálatas 5, você jamais satisfará os desejos dessa carne, que mesmo você sendo crente, ela se levanta. E aí ela diz várias coisas para você. E você sabe o que ela vai dizer, né? Nada aliançado com o Pai. Salomão esqueceu disso tudo. Ele decide que ao invés de confiar em Deus para defender os seus reinos, a sua família, os seus bens, ele toma uma decisão: desobedecer o pai. Por alguma razão, ele achou melhor confiar no seu próprio entendimento. E agora eu quero finalizar fazendo algumas considerações finais com você. Não basta informação, você hoje está tendo aqui bastante informação bíblica. Não basta visão, não basta sabedoria, porque você é uma pessoa sábia. Você e eu precisamos de Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus, preciso de Ti. Preciso de Ti. E quando Ele falar com você, porque Ele vai falar, que você passe o cotonete do Espírito e ouça a voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia também diz em Apocalipse: o Espírito fala conosco. Ele está à porta e bate. Se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. A história de Salomão é triste, gente. E a gente não precisa ter uma história triste. A sua história é uma história de vitória e de sucesso. Jesus já liberou isso na cruz do Calvário. Você e eu precisamos é de Deus. Tendo Deus, a gente vai ter sabedoria, dinheiro, uma vida abençoada, tudo. É só você ter Deus. Eu lembro que a gente cantava na época de 80, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. É de Deus na veia. Porque Deus na veia, você e eu vamos ser imbatíveis. Coloque Deus, injete Deus na tua veia 24 horas por dia. Reconheça Ele. Concluo dizendo uma coisa para você. O cristianismo pregado pelo Cristo não mudou. Ele é o mesmo. A gente hoje tem muita coisa boa que não tinha no início. Mas o poder do Cristo continua sendo o mesmo. Se renda a Ele. Se submeta a Ele. Em um dos textos de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Você pode ficar de pé?
A gente tem dito nesse lugar que a gente está em construção. E eu sei, você e eu estamos em construção. Só que a igreja tomou um slogan no passado que dizia assim, ó: é obra de igreja. Por que você acha que ganhamos esse slogan? Sabe por quê? Porque a obra não era nunca concluída. Só que a obra que Deus começou com você, Ele almeja concluir. A gente não precisa seguir esse slogan: eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Não. Você pode mudar. Marcos, mas eu já fiz tanta coisa. Quer um conselho? Esqueça. A Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas eu fiz ontem, então esqueça. Hoje é um novo dia. Glória a Deus. É um dia que o Senhor está trazendo você a um processo de restauração e renovação. O que você precisa fazer? Olhar para frente, porque o processo é perfeito e o destino é excelente. E o que você tem que fazer? Se render. Se render ao Senhor. Se você estiver disponível a isso, sua vida a partir de hoje vai ter uma mudança exponencial. Você pode colocar a mão no seu coração? Pai, nós estamos em construção, mas a construção ela não pode parar. A gente não pode ver uma obra inacabada e ficar feliz com aquilo que já conquistamos na construção. O Senhor nos chamou para sermos uma obra completa. O Senhor nos deu as ferramentas e os equipamentos certos para que no final tudo esteja alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu me rendo a Ti, Pai. Eu entrego a Ti toda a minha vida. Eu entrego a Ti os meus pensamentos. Eu entrego a Ti as minhas mãos. Eu entrego a Ti o meu casamento. Eu entrego a Ti as minhas finanças. Eu entrego a Ti os meus filhos. Eu entrego a Ti os meus sonhos. Eu entrego a Ti tudo que o Senhor tem sonhado para mim. Que eu não aborte os Teus planos, que eu não abrevie o tempo da minha existência, mas que eu possa estar alinhado com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que eu possa concluir, chegando ao meu destino. Que a Sua igreja possa também estar nesse mesmo posicionamento, para que juntos possamos chegar e dizer: que bom, chegamos. Dê os equipamentos necessários a essa pessoa, a esse irmão, a essa irmã. Remova tudo quanto precisa ser removido. Como uma madeira que vai à marcenaria e ela é moldada, ela é lixada, ela é plainada para sair uma ferramenta linda, um móvel para nossa casa. Que assim Tu, como um bom marceneiro que és, possa nos, Senhor, levar para a Sua marcenaria e nos aplainar, nos lixar, nos limpar, tirando todos os nós, todas as imperfeições. Que possamos a cada dia ser um pai melhor, um marido melhor, um servo melhor, um cristão melhor. Espírito Santo, capacita-nos. Não nos deixe caminhar sozinho.
Não nos deixe tomar decisões pautadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, mas que possamos submeter a nossa vontade, a vontade de Deus, a vontade do Pai, porque nós queremos avançar. Essa igreja, Senhor, chegou no momento que ela precisa avançar, ela precisa avançar, ela precisa avançar. E eu te peço, Senhor, capacita-nos para avançarmos e irmos, Senhor, aonde o Senhor quer que cheguemos. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele?